Ótimo, agora para finalizar o nosso artigo 5º da Constituição Federal, Hércules, especialista em resolução de questões através das leis, e agora vamos fazer a leitura do nosso artigo 5º, né? Tendo em vista que fizemos todas as questões que a OAB já fez sobre o artigo 5º e verificamos também que maioria esmagadora era a literalidade da Constituição, tá? Então é isso, você quer para passar, o seu material de estudo é a lei. Para tirar 10, aí o seu material de estudo é a lei e outros materiais, perfeito? Então vamos lá. E lembrando, né, inocente você achando que essa leitura aqui é irrelevante para você agora, tá? Porque você está acelerando, você tem que acelerar o vídeo na velocidade 2 e vai acompanhar a minha leitura na velocidade 2, ou seja, você está ganhando metade do tempo que você gastaria lendo sozinho, porque você não consegue ler sozinho na velocidade 2, perfeito? Então não pausa o vídeo, não é para forçar o entendimento, veja o vídeo direto e não se preocupe quando você não entender, porque você vai rever isso aqui 10 vezes, tá? E na 10ª vez vai estar tão tranquila a literalidade que qualquer questãozinha que cair você vai acertar. Então vamos lá. Título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Ótimo, então vamos lá, literalidade. Qual que é? Os direitos são garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Tá? Aos estrangeiros a passeio aqui serão garantidos esses direitos? Não. É garantido apenas aos estrangeiros residentes no país. Essa é a literalidade, ok? Claro que, por questão lógica, o estrangeiro que tiver passeio aqui, ele tem direito à vida, né? Ele tem direito à liberdade, ele tem direito a tudo, certo? Mas qual que é a literalidade infeliz aqui da Constituição? Estrangeiros residentes no país. Perfeito? E o STF também já se manifestou dizendo que, claro, o estrangeiro que tiver passeio também goza desses direitos aqui do artigo 5º. Perfeito? Seguindo, então, em literalidade, vamos lá. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Tá? Nos termos da lei? Não. Homens e mulheres são iguais nos termos dessa Constituição. Seguindo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, para alguém ser obrigado a algo ou de deixar de fazer algo, tem que haver previsão legal. Perfeito? Seguindo. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Tranquilo. Vamos lá, próximo. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ótimo, então a Constituição veda o anonimato. Vamos lá. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, no caso de lesão, o que vai ser assegurado? Vai ser assegurado o direito de resposta proporcional ao dano, perfeito? Proporcional ao agravo, direito de resposta. E além do direito de resposta, também vamos ter direito a ser indenizado, perfeito? E quais danos que vamos poder ser indenizados? Nos danos materiais, morais e também ao dano à imagem, perfeito? Perfeito, seguindo. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, religião, no nosso artigo 5º, vamos lembrar que o Estado vai estar numa posição de garante, tá? Numa posição de garantidor, ok? Então, vamos pensar agora, vamos reler agora, levando-se em conta essa situação aqui. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Então, o Estado vai assegurar que algum particular exerça, né, suas práticas religiosas. Perfeito? Então, o Estado vai exercer? Não, o Estado vai assegurar. E também o Estado vai garantir, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias, certo? O Estado vai instituir algum local,
O Estado vai estabelecer algum local? Não. O Estado vai garantir que pessoas possam estabelecer-se, né, estabelecer os seus cultos, os seus locais de culto. Ótimo? Maravilha. Seguindo. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Mais uma vez, o Estado vai prestar alguma coisa, gente? Não. O Estado vai assegurar que um particular preste assistência religiosa. Perfeito? Nas entidades civis e militares de internação coletiva. Por exemplo, uma cadeia, né, uma escola, um hospital. Perfeito? Vamos lá, próximo. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Perfeito. Então, alguém pode ser privado de seus direitos por motivo de crença ou convicção filosófica? Em regra, não. Mas a pessoa sim vai poder ser privada de seus direitos por motivo de crença ou convicção se, percebem, se a pessoa recusar num primeiro momento uma obrigação legal e também recusar num segundo momento a prestação alternativa, ok? Então existe uma obrigação legal. A pessoa recusou por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política e depois também recusou a prestação alternativa, aí sim, essa pessoa vai poder ser privada de seus direitos. Beleza? Ótimo. Seguindo. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ótimo. Então a Constituição veda o anonimato e também veda o quê? Estabelecer algum tipo de licença ou censura. Ok? Continuando. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ótimo. Está escrito aqui, ou dano material ou dano moral? Não, certo? Não tem essa ideia de exclusão. Perfeito? Não é um ou o outro. Certo? Esse ou aqui é a ideia de conjunção, perfeito? Então pode ser um, pode ser o outro ou pode ser os dois. Maravilha? Então pode ser dano moral e material também ao mesmo tempo. Seguindo. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Perfeito. Alguém pode entrar na sua casa? Só se você quiser. Perfeito? Só entra na sua casa quem você quiser. Mas quando qualquer pessoa pode entrar na sua casa? Horas, quando ocorrer um flagrante delito, ou um desastre, ou para prestar socorro. Veja o caráter de urgência dessas três situações. Ou flagrante delito, ou desastre, ou prestação de socorro. Ou também por determinação judicial. Determinação judicial tem esse caráter de urgência? Não. Então, por determinação judicial, necessariamente tem que ser durante o dia. Perfeito? Perfeito. Só fazendo a distinção também, qual que é a diferença entre prisão em flagrante e prisão por mandado judicial? Prisão em flagrante é consequência do flagrante delito. Perfeito? Prisão em flagrante ocorre porque houve um flagrante delito. Certo? Então, na prisão em flagrante, tem que ser necessariamente durante o dia? Não. Prisão em flagrante é em qualquer momento, perfeito? Agora, se ocorrer uma prisão por mandado judicial, é a mesma coisa de prisão por determinação judicial, e nessa situação nós temos que ter uma prisão violando a casa da pessoa, sem o seu consentimento, tem que ser necessariamente durante o dia, tá? Prisão por determinação judicial, por mandado judicial, durante o dia. Prisão por flagrante delito, prisão em flagrante é a qualquer momento, certo? Então, lembrando, a prisão em dois
duas situações, tá? Duas situações de prisão aí. Próximo. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ótimo, então é totalmente plena a inviolabilidade do sigilo de correspondência, de comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas? Não. Quando o interesse público exigir, vai poder quebrar o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Mas, no caso das comunicações telefônicas, né, o alô, oi, tudo bem, a ligação ali, no meio da ligação, esse sigilo dessa ligação telefônica vai poder ser quebrado apenas por ordem judicial. Tá? O Ministério Público pode quebrar o sigilo dessa ligação telefônica? Não. O delegado pode? Não. Perfeito? Então, comunicações telefônicas é só através do juiz. Ótimo. E continuando aqui, quais são as hipóteses, quais são os momentos em que vai poder o juiz quebrar esse sigilo? Na investigação criminal e também na instrução processual penal. Perfeito? Então, tanto lá no inquérito policial, que é o IP, quanto no processo penal, tanto nesses dois momentos aqui, em qualquer um deles, o juiz vai poder quebrar o sigilo das comunicações telefônicas. Vamos lá, seguindo. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei exigir. Ótimo, então é totalmente livre o exercício de qualquer ofício? Não, porque a lei pode estabelecer qualificações, perfeito? Para você ser advogado, né, para você exercer a profissão de advogado, você tem que necessariamente formar em direito e passar na OAB, né? Então a lei estabelece o quê? Essas qualificações profissionais para ser profissional da advocacia. Agora, para você vender um coco na praia, não, né? Não existe nenhuma lei estabelecendo nenhuma qualificação para você vender coco na praia, perfeito? Tranquilo. Seguindo, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Ótimo, é só lembrar do quê? Daquela situação do jornalista entrevistando alguém na televisão e a gente vê o rostinho embaçado ali e também a voz modificada. Isso aí é para quê? Para resguardar o sigilo da fonte. Né? A pessoa está passando a informação, mas está sendo resguardado o sigilo dessa pessoa, por conta, sei lá, ela está sendo ameaçada de morte, né? Então, vai ser resguardado o sigilo da fonte para que o jornalista exerça a sua profissão e assim assegurar o acesso à informação. Perfeito? Maravilha, seguindo. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele penetrar, permanecer ou dele sair, com os seus bens. Né? Ótimo, então é totalmente livre o direito à locomoção? Não. Somente em tempo de paz. Se estivermos em guerra, poderá haver o quê? A restrição no direito de locomoção dentro do território nacional. Perfeito? Destacando aqui também, ó, qualquer pessoa. Tá? Então aqui é diferente do nosso caput do artigo 5º. Né? Lá no caput a gente viu que os direitos ali seriam assegurados a quem? Aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Certo? E aqui nós temos o quê? A qualquer pessoa. Tá? Então aqui está incluso o estrangeiro que não tenha residência no país, ou seja, o estrangeiro que esteja aqui a passeio. Perfeito? Essa é a nossa literalidade. Ótimo? Seguindo. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Ótimo, então quais são aqui os nossos requisitos para exercer o direito de reunião? Tem que ser pacífico, sem armas, independentemente de autorização, mas vai precisar do aviso prévio à autoridade competente e também
que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Tranquilo? Vamos lá, seguindo. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar, certo? Então é totalmente plena liberdade de associação? Não, porque tem que ter fins lícitos e não pode ter caráter paramilitar. Seguindo, a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Ótimo, então, no caso de criação de associações e cooperativas, o que a gente tem que observar? Opa, primeira questão aqui, ó. No caso específico da criação de cooperativas, nós teremos que ter a criação na forma da lei, perfeito? As associações não precisa ser na forma da lei, agora as cooperativas têm que ser na forma da lei. Ótimo. E também lembrar que essa criação independe de autorização, perfeito? Independe de autorização. E também, continuando aqui, né, que é vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Tá? Agora, qual que é a exceção que poderá haver uma intervenção estatal no funcionamento da associação? Está justamente no nosso artigo, no nosso inciso 19 aqui, ó. Lembrando que o Estado só vai poder interferir por decisão judicial, tá bom? Só. Isso é importante. Então, seguindo aqui, ó, inciso 19, vamos ler. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Perfeito? Ótimo. Então, quais são as duas situações que pode haver uma intervenção estatal por decisão judicial? Quando for para dissolver uma associação ou quando for para suspender temporariamente as suas atividades. Perfeito? Agora eu te pergunto, qual que é mais grave? Suspender ou dissolver a associação? Dissolver é mais grave, né? Então, por isso que para dissolver a associação, nós vamos ter que ter uma decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, que não caiba mais recurso, ok? Então, para dissolver tem que ter decisão judicial transitada em julgado. Agora, só para suspender a atividade, só precisa de decisão judicial. Maravilha? Seguindo. Vamos lá. Ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, né? Tranquilo, né? Quando que a pessoa se associa? Quando ela quiser. E quando a pessoa sai da associação? Quando ela quiser. Perfeito? Maravilha. Inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Ótimo. Então aqui a gente está tendo uma ideia aqui de representação judicial ou extrajudicial. Certo? Então, para a associação representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, tem que ter o quê? Expressa autorização dos associados. Perfeito? Já vou antecipar que isso aqui é diferente do nosso mandado de segurança coletivo. Lá no mandado de segurança coletivo, a gente não vai ter essas palavrinhas aqui, ó, expressamente autorizado. A gente não vai ter. Por isso que, no caso específico de mandado de segurança coletivo, não precisa que a associação tenha autorização expressa de seus associados. No mandado de segurança coletiva, não. Agora, no caso de representação do nosso artigo, do nosso inciso 21, nesse caso sim, a gente vai precisar de expressa autorização. Maravilha, seguindo. É garantido o direito de propriedade, perfeito. Seguindo, a propriedade atenderá à sua função social. Opa, então, é garantido o direito de propriedade? Mas o particular, quando for dispor dos seus bens, né, quando dispor da sua propriedade, ele tem que atender, né, a sua função social. Ele não vai poder dispor do jeito que quiser, certo? O particular tem que dispor da propriedade respeitando a sua função social. Seguindo, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição.
Ótimo, então chegamos aqui no caso de intervenção do Estado na propriedade. Qual que é esse tipo de intervenção que estamos lendo aqui no inciso 24? Opa, o caso de desapropriação. Ótimo, então no caso específico de desapropriação, como é que tem que ser? Tem que ser nos termos da lei. A administração não pode desapropriar do jeito que quiser. Ela tem que seguir os trâmites da lei. Ótimo, então, além da desapropriação seguir os trâmites da lei, ela tem que ser também por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, certo? E quanto à indenização, nesse caso de desapropriação, a indenização tem que ser como? Ela tem que ser justa, ok? Então ela não pode ter um valor, né, que é um valor injusto, né? O valor tem que ser justo da indenização. A indenização tem que ser prévia, ou seja, antes da intervenção estatal, antes da desapropriação, a indenização tem que ser paga, ok? E também a indenização tem que ser em dinheiro. Opa, então a indenização tem que ser paga em dinheiro, certo? Então são essas três situações que temos que levar em consideração para indenizar o particular que for desapropriado. Perfeito? Perfeito. Agora, nessa situação aqui, quando poderá haver algum tipo de ressalva? Opa, poderá haver algum tipo de ressalva quando a Constituição prever essa ressalva, certo? Então a lei, ela pode estipular outra forma de indenização que não seja em dinheiro, ou que não seja antes da desapropriação, ou que não seja justa. A lei não pode fazer isso não. Só quem pode estabelecer essas exceções é a Constituição. Perfeito? Somente a Constituição pode estabelecer outros critérios aqui de indenização, por exemplo. Maravilha? Ótimo, então vamos lá, seguindo. Inciso 25. Nos casos de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização anterior, se houver dano. Então estamos chegando aqui na segunda situação de intervenção estatal na propriedade. Perfeito? Vimos o caso de desapropriação e agora vamos ver o caso de iminente perigo público. No caso de iminente perigo público, o que está estabelecido aqui? Que a indenização tem que ser ulterior, ou seja, depois da intervenção estatal, certo? E também tem que haver indenização ulterior somente se houver dano. Perfeito? Então, esse aqui é outro caso de intervenção estatal, e perceba que são critérios diferentes da desapropriação que a gente viu aqui no inciso 24, né? Então, no caso aqui, de iminente perigo público, a intervenção estatal ela tem que ser posterior, depois da intervenção, certo? Ela tem que ser ulterior, e também ela só vai acontecer se e somente se houver dano. Perfeito? Maravilha, seguindo. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Maravilha. Então, o que temos aqui? É qualquer propriedade rural que a gente vai considerar nesse inciso aqui? Não. A propriedade rural tem que ser necessariamente pequena, ou seja, beleza? Então, tem que ser pequena propriedade rural, e a pequena propriedade rural vai estar sendo definida em lei, perfeito? A lei que vai conceituar a pequena propriedade rural, perfeito? E também essa pequena propriedade rural ela tem que ser trabalhada pela família, ou seja, ela não pode ser trabalhada pelos empregados, né? Tem que ser trabalhada pela família, maravilha? Nesse caso, então, da pequena propriedade rural que for trabalhada pela família, ela não será objeto de penhora quando a dívida for decorrente das suas atividades produtivas. Ou seja, esse pequeno produtor rural aqui que compra um carro de luxo e por conta dessa dívida, dessa compra de um carro de luxo, teve ali o seu bem penhorado, o seu imóvel penhorado. Tem algum problema nesse caso? Não. A pequena propriedade rural pode ser penhorada por conta dessa compra de um carro de luxo, ok? Agora, se for uma compra de
material agrícola, por exemplo, não, aí não, certo? O imóvel, a pequena propriedade rural, não vai poder ser penhorada no caso de dívidas decorrentes de materiais agrícolas. Ótimo. E o que a gente tem aqui também depois, que a lei, né, vai estabelecer os meios de financiamento para o seu desenvolvimento. Ok? Maravilha. Seguindo. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Ótimo, então, perceba, o direito exclusivo, ou seja, só quem que pode utilizar desse direito aqui, né, de utilização, publicação e reprodução de obras. A quem cabe esse direito aqui? Somente só aos autores, ok? Então, somente os autores vão poder utilizar, publicar e reproduzir as suas obras, certo? Agora, esse direito exclusivo aqui, ele vai ser transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, certo? Então, a lei vai fixar determinado período em que os herdeiros vão poder gozar desse direito exclusivo de utilização e publicação e reprodução das obras do decúgio, ok? Maravilha. Seguindo. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Tranquilo? Então, atividades vinculadas, né, a esportes, também, nesse tipo de atividades, também haverá proteção das participações individuais nas obras coletivas e também a reprodução da imagem e voz humanas. Seguindo, vamos lá. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem, aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Tá? Então, é assegurado também aqui, é assegurado o direito de fiscalização, né? Quem que vai poder fiscalizar o aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem, né, na criação? A quem cabe? Aos criadores, né, aos próprios criadores vão poder fiscalizar, aos intérpretes e as respectivas representações sindicais e associativas. Tá? Então são esses 4 aqui que vão poder realizar essa fiscalização. Maravilha. Seguindo. Inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Beleza? Então, o privilégio aqui industrial vai ser para sempre? Não. Esse privilégio industrial vai ser temporário, perfeito? E lembrando também que essa finalidade aqui, né, visando aqui o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico da empresa, não, tá? É do país. Vamos lá, literalidade. Seguindo. É garantido o direito de herança. Tranquilo. Vamos lá, próximo. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decúgios. Perfeito? Então, o que a gente tem aqui? Quando o estrangeiro falecer e esse estrangeiro possuir bens situados no Brasil, certo? Nesse caso aqui, a sucessão desses bens situados no país será regulado pela lei brasileira, ok? Será regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Mas, se a lei do país, do estrangeiro, for mais favorável, mais favorável aos cônjuges, ao cônjuge e aos filhos, a lei estrangeira vai poder ser aplicada aqui no Brasil. Perfeito? Ótimo. Essa aqui é uma exceção de aplicação legal de lei estrangeira no país, perfeito? Então, quando os bens situados no país, né, os bens da sucessão estiverem situados no país
e o de cujus for estrangeiro, e se a lei do de cujus lá do país do estrangeiro for mais favorável, aí sim nós teremos uma aplicação de lei alienígena aqui no Brasil. Perfeito? Se a lei alienígena não for mais favorável, a gente vai utilizar a lei brasileira normalmente. Maravilha. Seguindo. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Tranquilo, né? Maravilha. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Vimos na nossa primeira questão do artigo 5º, né? Vamos relembrar aqui, ó. Inciso 33, ele está trazendo o quê? O direito de informações. Tá? Então, no direito de informações, nós temos que destacar que pode ser de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, certo? Tem que ser no prazo da lei, né? Sob pena de responsabilidade, e também temos que considerar o quê? A ressalva que essas informações vão poder ser negadas por conta do sigilo das informações que estão associadas à segurança da sociedade e do Estado. Perfeito? Entendido? Maravilha. Vamos seguindo porque temos aqui que diferenciar ainda o direito de certidões com de informações. Vamos lá. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. Ótimo, vamos lá. A linha A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. E a linha B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal. Certinho? Maravilha. Então vamos lá estabelecer as diferenças aqui, hein? No direito de informações, no inciso 33, nós temos que pode ser de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. E no direito de certidão, nós temos aqui que tem que ser necessariamente de interesse pessoal, certo? Não pode ser interesse coletivo ou geral nas certidões. Maravilha. E o que a gente tem que destacar também? Que no direito de informações existe ressalvas quanto ao sigilo, quanto às informações que sejam sigilosas e imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Perfeito? Agora, no caso de certidões, há alguma ressalva de sigilo, de matéria, de segurança da sociedade e do Estado? Não. Tá? Então, no caso de certidões, nós teremos apenas aqui, ó, interesse pessoal. Ponto. Ponto. Tá? Mas um destaque a ser feito é o quê? Que no direito de certidões nós temos essa previsão aqui, ó, que independe do pagamento de taxas. Perfeito? Essa previsão está ligada ao direito de certidões e também ao direito de petição. E no direito de informações nós temos essa previsão de independentemente do pagamento de taxas? Não, certo? No direito de informações não temos essa previsão que independe do pagamento de taxas. Ponto. É isso. Então essas são as principais distinções que nós temos que trazer aqui sobre certidões e informações. Perfeito? Aqui, ó. Certidões e informações. Maravilha. Seguindo. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Ótimo. Então, no âmbito administrativo, não pode ser esgotada a discussão da matéria. Perfeito? Quando se encerrar a discussão no âmbito administrativo, pode ser levado a discussão para o Poder Judiciário para resolver sobre lesão ou ameaça de direito. Perfeito. Seguindo, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Maravilha? Então, lembrando, o que a lei não pode prejudicar? A lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Tá? Agora eu te pergunto, a Constituição, se estivesse aqui, a Constituição não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada? Aí está errado. A Constituição pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Agora, a lei pode? Não. A lei não pode. Perfeito? Seguindo. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Tranquilo. Né? Literalidade bem tranquila. Né? E o que significa? Que depois de ocorrer um crime,
não pode ser constituído um tribunal para julgar este crime anterior à instituição do tribunal. Tranquilo? Maravilha. Não pode ter juízo ou tribunal de exceção. Seguindo. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados. Perfeito. Então, a previsão da instituição do júri, certo? E quem que vai organizar a instituição do júri? A lei. Perfeito? Então, a Constituição já prevê a existência do tribunal do júri. E quem vai organizar? A lei. A lei organiza o tribunal do júri, ok? Maravilha. E o que a Constituição já assegura aqui? A plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, ok? Então, o tribunal do júri vai poder julgar crimes dolosos contra o patrimônio? Não. A instituição do júri aqui pode julgar crimes culposos contra a vida? Não. Culposos contra o patrimônio? Não. Certo? Então é só dolosos contra a vida. Seguindo, vamos lá. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Tranquilo, né? Então o crime só vai existir se estiver na lei, certo? Maravilha. E a pena também ela só vai poder ser executada se existir a previsão também na lei. Perfeito? Então, crime que foi ocorrido em um momento anterior e depois foi... Peraí, vamos lá aqui, ó, fato. Não era crime aqui o fato. Passou-se o tempo, esse fato foi considerado como um crime pela Lei X. Aqui, ó, Lei X. A Lei X, que agora considera esse fato como um crime, só a partir daqui para frente que vai poder ser utilizado essa lei, ok? Essa lei não pode retroagir para considerar esse fato aqui anterior como um crime. Maravilha? Ótimo. E a mesma coisa com a pena, beleza? A pena só vai poder ser aplicada nos crimes nesses fatos agora considerados criminosos a partir do momento em que a lei for promulgada. Maravilha? Seguindo. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ótimo, então vou trocar as palavras aqui, ó. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o autor? Não, é salvo para beneficiar o réu, ok? A lei penal não retroagirá, salvo para prejudicar o réu? Não, é para beneficiar o réu, certo? A lei penal, agora aqui, ó, a lei processual penal não retroagirá. Tá errado, é a lei penal. A lei civil, não, tá errado. Seguindo, então, a literalidade, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Maravilha, seguindo. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e deveres fundamentais. Literalidade tranquila, certo? Então, a lei vai punir a discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Certo? Fundamentais por quê? Porque fazem a parte aqui do nosso título, título 1, né? Título 1 ou título 2? Como é que é aqui? Vamos ver aqui. Título 2, né? Dos direitos e garantias o quê? Fundamentais. Maravilha? É só o artigo 5º? Não. É o título 2 aqui, ó. Então é o artigo 5º e outros artigos que tiverem mais para frente, certo? É o título 2 que tem o capítulo 1, capítulo 2 e assim por diante. Maravilha? Ótimo. Então, descendo aqui de novo. Então, a lei vai punir qualquer discriminação contra o nosso título 2, certo? Direitos e liberdades fundamentais. Não é só o artigo 5º. Maravilha. Seguindo. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Maravilha? Então, lembrando os termos aqui, ó,
No caso de racismo, o que a gente vai ter? O crime vai ser inafiançável, imprescritível e também a pena vai ser sujeita aqui, ó, a reclusão. Vai ser detenção? Não. Lembra de R de reclusão, R de racismo. Perfeito. Maravilha. Seguindo. A lei considerará crimes inafiançáveis ou insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico de ilícitos de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Perfeito? Diferentemente do racismo, nós temos aqui essa parte que eu sublinhei, ó, insuscetíveis de graça ou anistia. Maravilha? Então, nos casos de tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos, eles serão inafiançáveis igual ao racismo? Sim, mas não serão imprescritíveis. É diferente, tá? Eles não vão ser imprescritíveis, eles vão ser o quê? Insuscetíveis de graça ou anistia. Maravilha? E para lembrar desses crimes aqui, a gente fala assim, ó, 3TH. Tá? Você lembra disso aqui para lembrar dos nossos crimes aqui, que são o quê? Inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Maravilha? 3TH, ó, tortura, tráfico, terrorismo e H de hediondos. Maravilha? E lembrando que quem que vai responder por esses crimes aqui? Os executores, é claro, né? Quem executa o crime vai responder, mas também vai responder os mandantes, perfeito? E também os que podendo evitá-los, se omitirem. A pessoa que sabia e podia evitar esse crime, ela ficou caladinha, ela vai responder também. Continuando, maravilha. Constitui crime inafiançável e imprescritível. Opa, então voltamos aos mesmos critérios aqui do racismo, né? O racismo é inafiançável e imprescritível. Voltamos a esses dois critérios, então, ó. Vamos lá, continuando aqui, ó. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Perfeito? Então, igual ao crime de racismo, que é inafiançável e imprescritível, os crimes de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional ou o Estado democrático de direito, também vai ser o quê? Esses crimes vai ser inafiançável e imprescritível. Perfeito. Seguindo. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Certo? Então, a pena passará da pessoa do condenado? Não. É aquela situação, o pai com pena do filho, né, com peninha do filho, fala, não leve meu filho para cumprir essa pena de prisão de 20 anos. Né, eu vou ser preso no lugar dele. Não. Né, a pena não passará da pessoa do condenado. Tá? O condenado que vai ter que responder pela pena. Mas, quando houver a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens, nessas duas situações, que é que a gente se encontra aqui, que a reparação do dano e também o perdimento de bens vai poder alcançar os sucessores, certo? Mas só vai alcançar os bens transferidos aos sucessores. Tá? O bem que o sucessor já tinha antes de receber o patrimônio do sucessor, do decujus, quer dizer, perfeito? Reformulando. Os bens que os sucessores já possuíam antes de receber o patrimônio do decujus não vai poder ser atingido por essa reparação de dano e o perdimento de bens, perfeito? Vai ser restringido a reparação do dano e o perdimento de bens vai ser restringido apenas
ao patrimônio transferido aos sucessores. Maravilha. Seguindo, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação alternativa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Perfeito? Muito bem. O que a gente está tendo aqui? Ó? A perda de bens. Né? A perda de bens vai atingir os sucessores? Vai, né? Na limitação do patrimônio transferido. Agora, a pena de multa vai ser transferida aos sucessores? Não, ó. Vou botar aqui um X, ó. Não vai atingir aos sucessores, não. Por quê? Está escrito multa aqui? Não. Está escrito reparar danos e perdimento de bens. É isso que está escrito, tá? Maravilha. Seguindo. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Maravilha. Então, lembrando, nunca haverá perda de morte no Brasil? Opa, dizer isso está errado, porque haverá pena de morte no caso específico em que o Brasil estiver em guerra declarada, certo? Nesse caso específico vai poder acontecer uma pena de morte. Maravilha. Continuando, né? Quais são as outras penas que não são vedadas na Constituição? Quais são as outras penas que são vedadas? De caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Maravilha? Seguindo. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Ótimo. Então, no caso de natureza do delito, no caso da idade e do sexo do apenado, o que a gente vai ter? A gente vai ter o cumprimento em estabelecimentos distintos. Né? Tranquilo. Maravilha? Ótimo. Seguindo, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Né? Bem tranquila essa literalidade também. Tá? O que é assegurado ao preso? O respeito à sua integridade física e moral. Seguindo, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Tranquilo, né? A criança precisa ser amamentada, então, nesse caso específico, as presidiárias poderão permanecer com seus filhos para que eles possam amamentar. Perfeito? Seguindo, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Ótimo. Primeira coisa a ser destacada aqui, ó. Brasileiro pode ser extraditado? Opa, pode. Então nós temos que prestar atenção. Quando que vai poder brasileiro ser extraditado? Somente quando for brasileiro naturalizado. Tá? Primeira distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Qual que é a primeira diferença aqui? Brasileiro nato não pode ser extraditado. Tá? Agora, o brasileiro naturalizado vai poder ser extraditado. Em que caso? Quando ele cometeu um crime comum antes da naturalização. Certo? Então aqui, ó, o Nzinho, ok? Cometeu um crime. Aqui é o crime, ó. Cometeu um crime. Quer dizer, aqui é o momento da naturalização, né? Aqui é o momento da naturalização, certo? Cometeu um crime antes da naturalização, crime comum, CC, cometeu o crime comum antes da naturalização, vai poder ser extraditado, tá? Se cometer crime comum aqui, ó, não, ok? Só quando cometer crime comum antes da naturalização, perfeito? Ou qual é o outro caso que pode ser extraditado, o naturalizado? Quando cometer um crime de tráfico, tá? Quando ele mexer com drogas, então vou botar D de drogas, perfeito? Ó. No caso de D de drogas, ele vai poder ser extraditado, mesmo cometendo crime antes ou depois da naturalização, tá? Crime comum antes da naturalização. Crime relacionado a tráfico, né, de drogas, pode ser tanto para os crimes cometidos antes da naturalização ou depois da naturalização. Maravilha. Seguindo.
Inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Tá? Então, quem pode ser extraditado, aqui a gente está tendo outro caso, ó. Pode ser extraditado o brasileiro nato? Não. Quem que pode ser, então, extraditado? O brasileiro naturalizado, nesses casos, e o também estrangeiro, certo? Estrangeiro pode ser extraditado. Mas, quando a solicitação de extradição for por conta de crime político ou de opinião, aí o estrangeiro não vai poder ser extraditado, não, tá? Não haverá extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Literalidade. Seguindo. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ótimo. Então, para a pessoa ser processada ou sentenciada, necessariamente tem que haver uma autoridade competente. Tá? Pode ser qualquer autoridade? Não. No caso de sentença ou no caso de processo também, tem que necessariamente ter a autoridade competente. Seguindo, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Perfeito? Então, tem que haver o processo legal, o devido processo legal, quer dizer, né? Tem que haver o devido processo legal para que qualquer pessoa seja privada do quê? Da sua liberdade ou dos seus bens. Maravilha? Tem que ter o devido processo legal. Seguindo, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Maravilha? Então, tanto no processo judicial como no processo administrativo, ou os acusados em geral, ou seja, num processo em que seja realizado dentro de uma instituição privada. Perfeito? Então, no processo judicial ou administrativo, ou seja, aqui nós temos a pessoa do Estado. E aqui os acusados de geral, ou seja, a pessoa é privada, certo? Ou seja, uma empresa, né, uma instituição privada, ok? Então, nessas duas situações, tem que haver o contraditório e a ampla defesa. Maravilha. Seguindo. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ótimo. Então, as provas ilícitas elas não serão admitidas no processo. Tranquilo. Seguindo, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Opa! Então, quando que alguém pode ser culpado por algo? Quando houver o trânsito em julgado, certo? Então, quando não houver mais recursos, uma pessoa vai poder ser considerada culpada, ok? Por conta da sentença penal condenatória. Maravilha? Agora, uma sentença que não foi transitada em julgado pode, nesse caso, da sentença não ser transitada em julgado. Alguém pode ser culpado? Não. A sentença necessariamente tem que ser transitada em julgado. Maravilha. Seguindo, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Ótimo. Então, nunca, jamais o civilmente identificado será submetido à identificação criminal? Tá errado dizer isso, né? Por quê? Quando a lei estabelecer o civilmente identificado, ele vai poder sim ser submetido à identificação criminal, tá? Agora, nos casos em que a lei não estabelecer, que a lei não prever essa situação, aí pronto. Aí sim, o civilmente identificado não vai poder ser submetido à identificação criminal. Bem tranquilo. Seguindo. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Maravilha? Então, quando uma ação pública não for intentada no prazo legal, ou seja, o Ministério Público tem tantos dias para realizar determinado ato num processo, ou para iniciar a ação, certo? O Ministério Público tem determinado prazo, ou o Ministério Público descumpriu esse prazo legal, o que pode acontecer? Pode ser admitida uma ação privada, perfeito? O particular pode tomar essa atitude que caberia ao Ministério Público,
por exemplo, beleza? Seguindo. Inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem. Ótimo. Então a publicidade, ela é a regra, perfeito? Mas a lei vai poder restringir a publicidade dos atos processuais quando? Quando assim exigir a defesa da intimidade ou o interesse social. Seguindo, bem tranquilo, vai. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Maravilha? Então, mais uma vez, quando que uma pessoa poderá ser presa? Opa, a pessoa só vai poder ser presa se houver um flagrante delito ou se for por ordem do juiz, tá? Então, quais são as considerações que a gente tem que fazer aqui por ordem do juiz? A ordem do juiz tem que ser escrita, a ordem do juiz também tem que ser fundamentada, ou seja, o porquê que está prendendo, certo? E o juiz pode ser qualquer um? Não, ele tem que ser um juiz competente. Maravilha? Ótimo. Ressalvando aqui que no caso de transgressão militar e crimes propriamente militares, certo? Nos crimes envolvendo aqui militares, não será dessa forma aqui, tá? Esse inciso aqui ele não se aplica a essa situação aqui de militares. Maravilha? Não se aplica. Ok? Ótimo. Seguindo. Inciso 62 agora. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Tranquilo, né? Então, quando qualquer pessoa for presa, tá? Prisão de qualquer pessoa. Certo? Então aqui, ó, quando qualquer pessoa for presa, o que vai ter que ser comunicado? Vai ter que ser comunicada a prisão da pessoa e o local que ela está sendo presa. Maravilha? E essas informações aqui da prisão e do local vai ter que ser imediatamente comunicada a quem? Ao juiz competente. Maravilha? Tem que haver essa comunicação de forma imediata. Não é 24 horas depois, nem 48 horas depois. É imediatamente ao juiz. Certo? E também tem que ser imediatamente comunicada a quem? A família do preso. Perfeito? E temos também aqui, ó, ou por qualquer pessoa indicada pela pessoa que foi presa. Maravilha, a pessoa não tem um parente, ou o parente está brigado com ela, eu acho melhor ligar para o meu amigo aqui. Pronto, tranquilo. Perfeito? Seguindo, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhes assegurado a assistência da família e de advogado. Tranquilo, né? Então, a pessoa, pronto, foi presa, acabou, né? Está sendo presa a pessoa, ótimo. Nessa situação, ela vai poder ser informada de seus direitos, mesmo ela sabendo os direitos que ela tem. A pessoa é formada em direito e está sendo presa. Ela tem que ser informada? Sim, ela tem que ser informada dos seus direitos. Maravilha? E dentre os seus direitos, haverá qual, necessariamente? O de permanecer calado. Certo? Se a pessoa quiser, ela vai poder continuar calada, permanecer calada. E tem que ser informado isso aqui para a pessoa? Estava escrito na Constituição. Todo mundo tem um dever de saber que tem um direito de permanecer calado quando for preso. Ótimo. Mesmo a pessoa sabendo, ela tem que ser informada. Ponto. Acabou. Certo? E lembrando que vai ter assegurada a assistência da sua família e do advogado no momento da prisão. Maravilha. Seguindo, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Maravilha, né? Tá sendo meio prolixo aqui, né? Mas vamos lá. Né? Literalidade. O preso tem direito à identificação de seus responsáveis, né? Então, os responsáveis, eles devem ser informados, né? Que a pessoa está sendo presa, tá? E também, né, que a pessoa está sendo interrogada por policial. Maravilha? Certo? Então, a pessoa está sendo presa, ela tem que ser, essa situação aqui de prisão tem que ser informada, e também a do interrogatório policial. Perfeito? Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos lá, né? Aqui, ó, tem que ser informado ao seu responsável. Vamos lá.
Seguindo. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ótimo, mais uma vez. Tem algum prazo de 24 horas aqui? Não. 48 horas? Não. Tem que ser imediatamente relaxada a prisão ilegal. Tá? A prisão ilegal tem que ser imediatamente relaxada e vai ser pelo delegado, pelo Ministério Público? Não. Tem que ser pelo juiz. Seguindo. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Maravilha! Então, a pessoa que foi levada à prisão ou que está lá já dentro da prisão, certo? Nessas duas situações, a pessoa está sendo levada à prisão ou ela está lá já dentro da prisão, perfeito? Nessas duas situações, quando a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança, tá? Com ou sem fiança, não interessa, tá? Liberdade provisória. Nesse caso aqui de liberdade provisória, a pessoa que foi levada à prisão ou que está lá dentro da prisão, ela tem que ser necessariamente solta. Maravilha? Ok, então ninguém será levado à prisão e nem mantido na prisão se for admitido o que é a prisão, a liberdade provisória, tá? Com ou sem fiança. Seguindo, literalidade. Não haverá prisão civil por dívidas, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e o depositário infiel. Maravilha? Então vamos lá, isso aqui é importante. Fazer umas observações aqui, ó. Certo, então, qual é o caso de prisão civil por dívida? É o caso que a gente tem aqui no nosso inciso 77. Maravilha? Prisão civil por dívida. A gente tem aqui duas situações, tá? Quem tiver devendo aqui, ó, uma obrigação alimentícia ou o depositário infiel. O que temos que observar aqui? E isso é importante. Isso é importante. Existe um tratado internacional que vedou, ó, um TI, eu vou botar aqui, ó, TI, que vedou, tem um tratado internacional que o Brasil faz parte, ok, e foi incorporado no ordenamento jurídico, vedando a prisão de dívida por caso de depositário infiel. Maravilha? Mas, o que acontece? A Constituição continua assim. Continua prevendo que haverá prisão civil por dívida do depositário infiel. A Constituição prevê isso. Então vamos lá, o que acontece? O Tratado Internacional, quando ele foi incorporado, ele não foi incorporado com status constitucional, ok? Então, se ele não tem força constitucional, ele pode revogar essa parte aqui de que é vedada a prisão civil do depositário infiel? Não, tá? Ele não pode tirar essa parte aqui, ó. Ele não pode revogar essa parte aqui, que haverá prisão civil por dívida do depositário infiel, perfeito? Porque o Tratado Internacional não tem força constitucional. Agora, as leis, vou botar aqui, ó, leis que regulam o depositário infiel, certo? A lei que regula o depositário infiel aqui vai poder ser revogada por esse tratado internacional? Vai. Aqui vai. Aqui vai. Agora, aqui não. Entendido? Acho que entendeu, né? Expliquei bem devagarzinho para entender legal, tá? Então, a Constituição prevê que há prisão civil por dívida de depositário infiel? Prevê. Mas é possível hoje prender alguém prender alguém civilmente por dívida do depositário infiel? Não, porque o Tratado Internacional, mesmo não tendo revogado a Constituição, na parte que diz que haverá prisão civil por dívida de depositário infiel, mesmo nessa situação, o Tratado Internacional revogou a lei que dispõe sobre a prisão de dívida do depositário infiel, certo? Se o Tratado Internacional revogou essa lei, não tem como prender alguém, certo? Não tem mais a lei disciplinando a prisão de dívida por depositário infiel, ok? Então, nesse caso específico,
há a previsão na Constituição, mas não há a lei disciplinando essa prisão. Por isso que ela é inaplicável no ordenamento jurídico. Perfeito? Mas a previsão é expressa na Constituição. Maravilha? Ótimo. Então, prisão civil por dívida pode ser, de acordo com a literalidade da Constituição, por obrigação alimentícia ou por depositário infiel. Na prática, não pode mais depositar infiel, porque o Tratado Internacional revogou a lei que dispunha sobre a prisão civil por depositário infiel. Tranquilo? Só pode então haver no ordenamento jurídico prisão civil por dívida de obrigação alimentícia. Ótimo, demorei bastante até, hein? Mas vai fixar forte agora essa parte. Seguindo, para encerrar aqui, estamos terminando. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Tranquilo? Então, o habeas corpus ele tem tanto o caráter repreensivo como preventivo, tá? Então, aqui, ó, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer, ok? Então, sofrer é o habeas corpus preventivo. Agora, se a pessoa está sendo ameaçada de sofrer, nós vamos ter... Perdão. Se a pessoa sofrer a restrição da sua liberdade de locomoção, nós teremos o habeas corpus repreensivo. Isso mesmo, repreensivo. Agora, se a pessoa se achar ameaçada de sofrer uma restrição na sua liberdade de locomoção, a gente vai ter o habeas corpus preventivo. Beleza? Repreensivo e preventivo habeas corpus. Maravilha. Seguindo. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Maravilha. Então a gente tem aqui o caráter residual do mandado de segurança. O mandado de segurança vai proteger sempre direito líquido e certo, ou seja, não precisa de provas, tá? É um direito líquido e certo. E esse direito líquido e certo ele não vai ser amparado nem por habeas corpus, nem por habeas data. Perfeito? Então, aqui se dá o caráter residual do mandado de segurança. O que não for amparado por habeas corpus nem habeas data, vai ser utilizado o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Maravilha. Seguindo. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por... Ótimo, então aqui lembre-se, é o mandado de segurança coletivo, que é diferente da representação que a gente viu lá em cima. No caso de representação, judicial ou extrajudicial, nas associações precisa de autorização? Sim. No caso de mandado de segurança coletivo, precisa de expressa autorização dos associados? Não. Por quê? Porque não está previsto aqui, né, a expressa autorização dos associados para impetrar mandado de segurança coletivo. Perfeito? Então vamos lá, fazendo a leitura. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Tá? Representação na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa dos Estados? Não. Na Câmara de Vereadores do município? Não. Tem que ter representação no Congresso Nacional. Então tem que ser ou na Câmara dos Deputados, certo? Ou no Senado Federal. Beleza? Tem representação em um deles? Maravilha. Um deputado tem representação partido político. Um senador tem representação partido político. Maravilha? Seguindo. A organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Maravilha? Ótimo. Então, no caso de organização, ou seja, quem pode impetrar mandado de segurança coletivo? Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe e, no caso específico das associações, nós temos que ter o quê? Necessariamente que a associação seja constituída e esteja em funcionamento há pelo menos 1 ano, ok? Lembrando que esses 2 critérios aqui, eles
pertencem apenas às associações. Tá? Não precisa a organização sindical e nem a entidade de classe ser constituída e em funcionamento há pelo menos um ano para impetrar mandado de segurança coletivo. Somente as associações. Seguindo, vamos lá. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Ótimo, então mandado de injunção nós utilizaremos para quê? Para que seja possível exercer direitos e liberdades constitucionais. Por quê? Porque a falta de norma regulamentadora não pode fazer com que os indivíduos sejam privados de seus direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas de nacionalidade, cidadania e soberania. Perfeito? Maravilha. Mandado de injunção é para falta de norma regulamentadora. Seguindo, habeas data. Conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constatantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E a linha B, habeas data também serve para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Maravilha? Lembrando que o habeas data ele serve para retificação de dados, beleza? Mas também serve para quê? Para assegurar o conhecimento de informações. Lembra que o direito de informações de órgãos públicos, aos órgãos públicos, está lá no inciso 33, que a gente viu, distinguindo de informações e certidões? Opa! Então o habeas data ele vai servir para o inciso 33, assegurar o direito de informações, perfeito? Lembrando que sempre tem que ser aqui, ó, a pessoa do impetrante, perfeito? Pode ser de interesse coletivo ou geral? Não, somente a pessoa do impetrante, ok? Então, por exclusão, se o direito de informação está aqui no habeas data, o direito de certidão, que não está aqui no habeas data, vai ser assegurado por qual remédio constitucional? Pelo mandado de segurança. Opa, que é o de segurança coletiva, né? Aqui, ó, pelo mandado de segurança, perfeito? Então, o mandado de segurança, ele protege o direito de obter certidões, inciso 34, lembra? Ótimo, e o habeas data serve para assegurar o conhecimento de informações. Opa, aqui, ó, informações, habeas data. Mandado de segurança, certidões. Perfeito? Por conta do quê? Justamente dessa exclusão aqui, tá? Não tem certidões aqui, só tem informações, habeas data. Certidões não tá lá no habeas data, então vai ser por mandado de segurança. Perfeito? Maravilha, hein? Maravilha. Seguindo, vamos lá. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou à entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e dos ônus da sucumbência. Maravilha, então, o que temos aqui? Ação popular. Ótimo, no caso de ação popular, quem é o legitimado para impetrar a ação popular? Tem que ser necessariamente o cidadão, ok? Qualquer cidadão. Pode ser pessoa jurídica, que é o PJ. Estou te perguntando, pode ser pessoa jurídica? Eita, saiu um... Eita, vamos mudar aqui, ó. Pode ser pessoa jurídica? Não. Não, pessoa jurídica não. Porque tem que ser necessariamente um cidadão. Ou seja, tem que estar tem que estar em gozo, né? Como é que fala, cara? Putz. Tem que estar em dia, pronto. Tem que estar em dia com seus direitos políticos, perfeito? O cidadão está em dia com seus direitos políticos. Então, qualquer cidadão que esteja, ou seja, que esteja em dia com seus direitos políticos, é parte legítima para propor ação popular. Que vise anular. O que a ação popular visa anular? Ato lesivo. Ato lesivo a quê? Ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe,
à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico ou cultural, certo? Lembrando que, quando for comprovada a má-fé, aí o autor vai ter que pagar as custas judiciais e o ônus da sucumbência. Tá? Agora, se não for comprovada a má-fé, a ação é gratuita, ok? A ação popular é gratuita. Então, não comprovou má-fé, ou seja, quer dizer aqui, ó, não comprovou má-fé, o que acontece? O cidadão que impetrou aqui a ação popular, ele vai ser isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Maravilha? Fixou, né? Fixou, maravilha, vamos lá. Seguindo, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem suficiência de recursos. Maravilha. Então, quando alguém comprovar a insuficiência de recursos, o que o Estado vai ter que fazer? Vai ter que prestar a assistência judiciária integralmente, ou seja, independentemente da fase recursal, do início ao fim do processo, vai ser assegurada a prestação de assistência jurídica pelo Estado. Maravilha? E também, além de ser até o final do processo, a pessoa não vai ter que pagar o Estado por conta dessa assistência jurídica, ok? A assistência vai ser integral e gratuita se comprovada a insuficiência de recursos. Seguindo, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Ótimo. Então, quando que o Estado vai indenizar o preso? Quando houver um erro judiciário, ok? Ou também quando a pessoa que já foi sentenciada e já pagou, já cumpriu a pena, esqueceram dele e ele continua na cadeia, certo? Então, o preso indevidamente e quem ficar preso além do prazo devido, ele vai ter que ser indenizado pelo Estado, perfeito? Seguindo, são gratuitas para os reconhecidamente pobres na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito, maravilha? Então, lembrando-se, literalidade do nosso inciso aqui, ó, 76, qual que é a literalidade? Que somente aos pobres, reconhecidamente pobres, serão gratuitos o quê? O registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Mas precisamos levar em conta também o nosso inciso 77, tá? Segura essa informação aqui do 66, hein? Fica com esses dispositivos na cabeça. Olha que a gente vai ver aqui no 77. São gratuitas as ações de habeas corpus, habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Maravilha? Então vamos lá. Inciso 77, quais são as ações gratuitas? Lembra sempre que é o habeas, né? Habeas corpus e habeas data, gratuitos. Pronto. É isso. Com certeza. Habeas é gratuito. Habeas corpus, habeas data. Mandado de injunção, mandado de segurança, os outros não. Só o habeas, ou seja, habeas corpus e habeas data. Lembrando também que temos a previsão lá da ação popular, né? Lembra? Aqui, ó, AP eu vou botar, tá? Ação popular. No caso da ação popular, quando não for comprovada a má-fé, o que vai ser? O autor, o cidadão, vai ser isento de custas judiciais e ônus da sucumbência. Lembra? Então vai ser gratuito também a ação popular quando não for provada a má-fé do cidadão. Perfeito? Então lembrando, quem são gratuitos? Habeas, né? Ou seja, habeas corpus e habeas data. A ação popular quando não for comprovada a má-fé do cidadão. Perfeito? E também o que mais? Na forma da lei, os atos necessários aos exercícios da cidadania. Perfeito? Agora, lembrando, vamos arrastar esse aqui, ó, atos necessários ao exercício da cidadania. Perfeito? Veja bem, uma pessoa, quando nascer, ser registrada lá no registro civil, é considerado um ato de cidadania. Perfeito? A pessoa, ela tem que ter um RG, cara. É uma questão de cidadania. Para ela exercer a sua cidadania, ela necessariamente tem que ter o registro de nascimento. Perfeito? Então,
além de ser gratuito aos reconhecidamente pobres, o registro de civil de nascimento, por conta do necessário exercício da cidadania, o registro de nascimento também vai ser estendido a todos os outros, a todas as outras pessoas, e não somente aos reconhecidamente pobres. Perfeito? Essa é a leitura em conjunto que temos que fazer aqui, hein? Maravilha. Se não entendeu, não se preocupe, porque a leitura repetitiva, né, a visualização repetida do vídeo aqui, com a gente fazendo essa leitura, você vai entender tranquilamente. Seguindo, o último nosso inciso aqui, ó, chegando no final. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Tranquilo, né? Então, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, vai ser assegurado o quê? A razoável duração do processo. O processo não pode durar eternamente, perfeito? Tem que ter a razoável duração do processo. Nossos parágrafos aqui para encerrar, então. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Opa, vamos lá. O que está escrito aqui? Literalidade. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. Eu agora te pergunto, os direitos e garantias fundamentais é o nosso artigo 5º? Porque, ó, a gente viu o capítulo 1, a gente viu lá, título 2, né? Capítulo 1, estudamos o capítulo 1, artigo 5º, começou no artigo 5º. Aqui, quando encerrar o artigo 5º, vai já para o capítulo 2. Então, o nosso capítulo 1 aqui é só artigo 5º, entendeu? Aí, o que está dizendo aqui? O parágrafo 1º do artigo 5º, ó. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, o que tem aplicação imediata? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais é o artigo 5º? Nossa, vamos lá, vamos ver isso. Subindo, para ver quem que tem aplicação imediata. O nosso artigo 5º aqui, ó. Artigo 5º, ele é o nosso capítulo 1, né? Porque o capítulo 2 são os próximos artigos, a gente já viu. Então, o artigo 5º é o capítulo 1. O que é o capítulo 1? Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Certo? Nossa, então o que é o título 2? Que tem o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, certo? O título 2, que tem outros capítulos, ou seja, outros artigos além do artigo 5º. Continua aqui, ó, vai até lá embaixo, não para aqui no artigo 5º. Certo? Porque dos direitos e deveres individuais é aqui artigo 5º, ó. Agora, título 2 aqui, dos direitos e garantias fundamentais, aí não. Aí é artigo 5º e os outros artigos também. Maravilha? Então, dos direitos e garantias fundamentais, tem aplicação, ó, aplicação imediata. Tá? Percebeu a situação? A aplicação imediata é só o artigo 5º? Não. É o título 2 dos direitos e garantias fundamentais. É o que está escrito lá no nosso parágrafo 1º. Então, vai abarcar o artigo 5º e os outros artigos também. Maravilha? Mais uma vez aqui, ó, só para tu ver, ó, direitos e garantias fundamentais, título 2. Descendo lá no nosso parágrafo, o que a gente tem? Ó, direitos e garantias fundamentais. Tem aplicação imediata. Maravilha? Então não é só o artigo 5º, é o nosso título 2, que tem o capítulo 1, capítulo 2 e assim por diante. Maravilha. Não é só restrito ao artigo 5º. Risquei aqui, ó, para você não errar, tá? Não é só o artigo 5º. Parágrafo 2º, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Tranquilo, né? Então, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não serão apenas o que estiver expresso na Constituição, ou seja, o que estiver implicitamente na Constituição também vai ser assegurado, tá? E os nossos tratados internacionais que o Brasil seja parte, perfeito? Então, mais uma leitura aqui, ó. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por elas adotados. Ou seja, o que tiver implícito também vai ser considerado como direitos e garantias do nosso ordenamento jurídico, perfeito?
E também o que? Os tratados internacionais que a República Federativa seja parte. Maravilha? Ótimo. Penúltimo dispositivo. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. Maravilha. O que a gente tem que destacar aqui? Quando que um tratado internacional vai ter status de emenda constitucional? Aqui, ó, quando tratados e convenções internacionais terão status de emenda à Constituição. Quando? Quando eles tratarem necessariamente sobre direitos humanos e forem aprovados da forma que se aprova uma emenda constitucional. Perfeito? Maravilha. Então, tratados e convenções internacionais, quando que vão ter status de emenda constitucional? Quando forem tratados internacionais e convenções internacionais sobre direitos humanos e também forem aprovados na forma de emenda constitucional, ou seja, tem que ser em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal, tem que ser aprovado por 2 turnos, em 2 turnos, em cada casa, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, e é isso. Eu falei aqui como se tivesse mais coisa, mas não, beleza? Então tem que ser aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos. Maravilha? Ótimo, ótimo. E para finalizar, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Bem tranquilo, né? Quando que a jurisdição de uma instituição internacional vai ser aplicada aqui no Brasil? Opa! Quando for tribunal, quando houver a criação de Tribunal Penal Internacional e o Brasil manifestou a adesão, aí sim nós vamos ter a aplicação da jurisdição desse tribunal. Maravilha? Maravilha. O Brasil vai se submeter à jurisdição desse tribunal. Ótimo. Fechamos o artigo 5º. Reveja várias vezes e agora sim você está bem... Agora sim você está bem... Como é que eu vou dizer? Você está bem com bastante conteúdo para acertar boas questões. O material aqui é a lei, certo? O material é a lei. Para passar com nota 10, aí sim você precisa da lei e outros materiais. Forte abraço!